Olá pessoal, tudo bem? Professor Alex Azik aqui, mais uma aula sua semi-referencial. Vamos lá fazer o seguinte hoje, na nossa aula de física, nós vamos falar do assunto de impulso e quantidade de movimento. É um assunto muito legal que tem grande aplicação aí numa série de situações do nosso cotidiano. E você com certeza aí se já jogou sinuca ou se viu alguma colisão de trânsito, ou mesmo, sei lá, bateu com uma raquete numa bolinha, você fez sem saber talvez uma experiência de impulso e quantidade de movimento, certo? Então vamos lá, né? Para os primeiros slides a gente já define aí já o que seria impulso, né? O impulso fica definido, né, como produto da força pelo intervalo de tempo no qual o corpo atua, né? Então se você observar aí, ó, é bem importante que você grave isso, o produto da força que está atuando num corpo pelo intervalo de tempo. A gente vai resumir isso aqui na forma de I força vezes tempo. É uma coisa bem legal dentro da dinâmica, ajuda bastante a gente a entender uma série de fenômenos aí. Olha lá, exatamente o que eu falei, né? Aonde nós temos que I é o impulso medido sempre em Newton vezes segundo, né? Porque esse cara aqui é avaliado em Newton, esse cara aqui é avaliado em segundo, daí a unidade do impulso ser Newton vezes segundo, beleza? Então olha lá, força medida em newtons, como eu acabei de mencionar, e o intervalo de tempo sempre observado em segundos, belezinha? Então vamos lá, o impulso fica sendo uma grandeza vetorial, por quê? Porque sempre que eu tenho o produto de um número, de um escalar vezes um vetor, esse cara acaba obedecendo ao vetor e se tornando assim vetorial, né? Então toda vez que eu tenho um número vezes um vetor, o que advém daí é uma grandeza vetorial. Se a força que gera o impulso for variável, o cálculo seria feito através da área de uma figura em um gráfico de força vezes tempo, né? Então, o impulso não é uma grandeza escalar, né? Então, o que eu tenho aqui? Logo, não é definida para um dado instante, e sim para um certo intervalo de tempo. Então, você não tem como falar aí, né, num impulso instantâneo, né? Você fala de um intervalo de tempo, no qual a força atuou. Você não faz uma definição dela a partir de instantes, certo? E força, quando a força que atua é variável, né, usamos o conceito de força média, né? A força é capaz de produzir o mesmo efeito da força variável, ou seja, é aquele velho conceito lá da força resultante, né? Quando você tem várias forças atuando num corpo, você suprime essas forças e troca por uma única que faria o serviço daquela, certo? A força que representa o que aconteceu. Aqui é a mesma ideia. O que eu estou falando? Eu estou falando que eu consigo aqui, né, quando eu tenho uma força variável, eu consigo trocar ela por a atuação de uma única força que faria a representação dessas forças, ou dessa força variável, né? Uma força média aí. Bora lá para o próximo slide? Vamos lá, definição da quantidade de movimento, que é outro conceito muito agregado da ideia de impulso, né? Definimos a quantidade de movimento como um produto da massa pela velocidade que o corpo possui. Então, se eu notar aqui, ó, o produto da massa pela velocidade, fica definida a quantidade de movimento m vezes v. Aonde o Q, né, é quilograma vezes metro por segundo. Por quê? Porque, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Essa massa é medida em quilograma e essa velocidade em metro por segundo. Daí a unidade quilograma vezes metro por segundo. M é a massa, avaliada sempre em quilograma, V é a velocidade, certo? E aí o produto dessas duas coisas define também uma grandeza chamada momento linear. Então quando o cara falar para você de quantidade de movimento, é sinônimo de momento linear de uma força ou de um corpo, né, que está atuando aí. Você tem um corpo que está se movendo e ele bate em outro, transferindo o momento, né, transferindo o momento linear. Não é isso? A quantidade de movimento é a grandeza vetorial que tem a mesma direção e sentido da velocidade vetorial, né?
Então olha lá o que você tem aqui, ó. Você tem aqui, ó, com clareza que, novamente, se esse cara aqui é vetorial, produto com a massa, que é um número, né? Você tem um escalar vezes um vetor novamente. Essa grandeza que vai advir aqui, ó, também vai obedecer. Se esse cara é vetorial, esse cara é vetorial também. É o que está dito aqui, né? A quantidade de movimento vai obedecer essa direção e sentido da velocidade vetorial. Beleza? Então olha lá. No movimento circular uniforme, o MCU, a quantidade de movimento possui módulo constante, porém tem uma direção variável. Claro, sendo um movimento circular, constantemente o corpo que eu estou estudando gira para um lado, gira para o outro, e o que acontece? Ele acaba sendo constantemente redirecionado para caracterizar aí o movimento circular. Como você acabou de ver, se a velocidade muda, a quantidade de movimento vai mudar também. Relação entre a quantidade de movimento e a energia cinética. Aí tem uma fórmula que vai ser útil, né? Eu consigo dizer que a energia cinética fica sendo mv ao quadrado sobre 2. Pois bem, se eu fizer v ao quadrado, é v vezes v, certo? V vezes v, v ao quadrado. Daí eu vejo que eu posso tirar essa massa vezes velocidade, eu consigo tirar, né, na forma de um Q. Olha aqui o que aconteceu aqui, ó. Massa vezes velocidade, eu consigo tirar na forma de um Q aqui, que seria a quantidade de movimento. Legal, né? Então eu consigo aí afirmar que a quantidade de movimento de um corpo está relacionado com a energia cinética como? Ora, professor, você pega a quantidade de movimento, né? O que eu fiz aqui? Eu só passei o 2 que estava dividindo, subiu multiplicando, e esse V que estava multiplicando passou dividindo. Pronto. Aqui tem uma fórmula muito útil que relaciona quantidade de movimento com energia cinética, né? Ou, né, um outro jeito de você observar aí é elevar os dois lados ao quadrado. Olha lá o que acontece, ó. Vai ficar m vezes m, né? Aí aqui vai ficar mv ao quadrado sobre 2, né? Se você observar isso aqui, ó. Isso aqui fica sendo energia cinética, não é isso? E aí a gente consegue observar o quê? Consegue observar que se isso aqui é energia cinética, olha lá, o 2 que está dividindo sobe multiplicando, e eu tenho aí da mesma forma, né, que duas vezes a energia cinética, duas vezes a massa, né? Deixa eu só botar aqui o último slide. Olha lá, se você pegar e simplificar isso daqui, isolando aqui a energia cinética novamente, ó, o que aconteceu aqui? Eu só peguei a massa que estava multiplicando e passei dividindo. Ficou que a quantidade de movimento ao quadrado, a energia cinética é a quantidade de movimento ao quadrado dividido por 2m. Beleza? Tenho essas duas interações aqui, ó. Eu consigo interagir, né, através dessa primeira fórmula que associa a energia cinética e quantidade de movimento. E se algum exercício eventualmente trabalhar aí abordando quantidade de movimento ao quadrado, você tem essa outra expressão aí que pode ser facilmente levada de uma para outra e de outra para uma. É só uma fórmula para te ajudar a criar um atalho aí, certo? Então olha lá, vamos pensar se eu tenho um gráfico de força por tempo e eu quero calcular o impulso médio. Digamos aí que a força esteja crescendo, né, com o passar do tempo, como está sendo demonstrado aí nesse gráfico. Depois a força estabiliza, decai, né, vai a zero, observe aqui que vai a zero, né? Depois continua decaindo, depois ela retorna ao patamar zero. Olha só o quanto que essa força mudou. Eu vou observar como? Através da área, né? Porque se você ver dimensionalmente, eu tenho no eixo Y a força, no eixo X o tempo. Então o produto, né, de algo que é força por tempo dimensionalmente, eu tenho que isso é o impulso. Beleza? Do mesmo jeito que quando você tem aqui, ó, lá do movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho uma velocidade que muda com relação ao tempo, e aqui eu tenho uma área mostrando como que essa velocidade muda. Se eu fizer velocidade vezes tempo, o que é isso? É deslocamento. Porque V é ΔS sobre ΔT. Quando eu pego o tempo e multiplico pela velocidade, eu consigo o deslocamento a partir disso. Beleza? Aqui é a mesma ideia. Se eu estou fazendo aqui dimensionalmente força vezes tempo, ora, eu estou lidando com o impulso. Não é difícil.
Tá aí a primeira área, tá aí a segunda área, vou calcular as áreas separadamente, né? Área 1, área 2, certo? E o meu impulso vai ser a área total. O que eu quero dizer com área total? A1 mais A2. Vou calcular a área 1, vou somar com a área 2. Claro que, né, se eu tiver aqui uma área que está abaixo do eixo horizontal, essa área vai assumir um valor negativo, né? Então vai ser, digamos que o impulso seja a diferença, né? Porque aqui você tem uma área positiva e aqui você tem uma área negativa. Teorema do impulso, algo bem útil aí que aparece derivando aí da força resultante massa vezes aceleração, a famosa segunda lei de Newton, né? Você com certeza aí deve se recordar da segunda lei de Newton que aparece aí, muito celebrada, né? O que a gente fala aí? Da força resultante que é massa vezes aceleração, se a aceleração é a variação da velocidade por intervalo de tempo, e eu consigo desmembrar isso daí fazendo o tempo que está aqui embaixo subir multiplicando, olha lá o que dá para imaginar aí. Que o impulso, né, porque força vezes tempo é impulso, massa vezes velocidade final menos velocidade inicial, que é o conceito central, né, da variação de velocidade. Olha que legal, eu consigo integrar isso daí dizendo que, se eu aplicar a distributividade aqui, ó, eu consigo dizer que o impulso que um corpo recebe é a variação da quantidade de movimento dele, né? Então, digamos lá, se tem uma bola de futebol que ela está vindo devagarzinho para perto de você, você vai lá e dá um chutão, dá um bico nessa bola, você promove um salto na velocidade dela. Por quê? Porque você com o seu chute operou um impulso, deixou que uma força atuasse durante certo intervalo de tempo. O produto da força que você aplicou pelo tempo de aplicação vai dar um salto na velocidade, aumentando aí a quantidade de movimento desse corpo, beleza? Por isso que na prática o que a gente fala? Que impulso é a variação da quantidade de movimento. I é igual a ΔQ. O que mais que eu posso dizer? Na aplicação do teorema do impulso é importante você lembrar, né, que existe o caráter vetorial aí das coisas, né? Então se eu tenho aqui um Q inicial e um Q final, né, a minha variação dessa quantidade de movimento, ó, vai depender de uma soma vetorial aí, ó. Esse daqui, né, origem do segundo na extremidade do primeiro, né, o teorema do paralelogramo, traço um vetor cuja origem está na origem do primeiro, a extremidade na extremidade do último, né, e aí eu tenho aí uma quantidade de movimento resultante. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Às vezes a pessoa pensa somente em número e esquece de ler as coisas quando são vetoriais. E gera um problema aí de entendimento muito grande do que você está calculando, né? Olha lá, a lei dos cossenos aqui pode vir a ser útil, que diz que a resultante ao quadrado é igual a cada uma das componentes ao quadrado também somadas, mais 2 vezes A vezes B, cosseno do ângulo. Beleza? A famosa lei dos cossenos, muito útil na matéria de vetores, certo? Cuidado com isso aí. Olha lá, já coloco aí para você já um exercíciozinho para a gente aprimorar o nosso jutsu. Olha lá o que ele fala. Uma partícula de massa 1 kg desloca-se numa trajetória retilínea segundo a equação horária S igual a 2 mais 3t menos t ao quadrado. Então, você já tem que ver uma correlação disso daqui com a equação horária do movimento. S igual a S0 mais V0 ΔT. A equação horária, a equação geral do movimento. S igual a S0 mais V0 ΔT mais meio de A ΔT ao quadrado. Lembra dessa expressão? A equação geral do movimento. Então aqui eu já estou vendo alguns pares, ó. Só dele falar eu já estou, ó. Se liga aí, ó. Tá vendo? Ó. E aqui tem um 1, né? Que está escondido, né? Esse menos 1 é a metade da aceleração. Só de fazer esse paralelo, só de observar a expressão dada e lembrar da equação geral, já aparece um monte de dado. Beleza? Por isso que a cinemática é tão importante. Aí qual que é a pergunta, né? Eu já fiz toda essa leitura antes mesmo de ouvir a pergunta. O módulo da quantidade de movimento entre os instantes 1 e 3. Então vamos lá? O que ele está falando aí? Derivando a equação do espaço, encontramos a equação da velocidade. O que é feito aqui? Ó? É feita uma derivação, né? Mas eu digo para você que nem precisaria mexer com derivação nesse momento,
né, você poderia talvez ver de uma maneira mais clássica através do vovô ainda trabalha, ou equação horária da velocidade, né? Da onde que eu tirei esses dados aqui? Eu simplesmente atribuí no lugar do V0 o 3 da minha leitura, se a metade da aceleração, né? Se a metade da aceleração vale menos 1, a aceleração inteira vale menos 2. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Viu? V0 é 3, a metade da aceleração é menos 1. A metade da aceleração é menos 1. Não é isso? Se a metade da aceleração é menos 1, a aceleração inteira é menos 2. Pronto. E aí eu concluo o quê? Só vou jogar esse tempo aqui, ó, em duas situações. Quando tiver 1 segundo, eu avalio a velocidade final. Quando tiver 3 segundos, eu avalio e acho a outra velocidade dele correspondente, né? Substituir aí por 1. 3 menos 2 é 1. Então, quando o tempo for 1, essa é a velocidade, certo? E aí já consigo a quantidade de movimento aí. Massa, ele menciona aqui que a massa valia 1 kg, né? 1 vezes 1. Eu tenho que a quantidade de movimento é 1 kg metro por segundo. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo raciocínio para o outro lado, né? 3 segundos, o que eu fiz aqui? Apliquei a fórmula, né? Para você que está meio perdido, ó. Troquei esse tempo por 3, certo? Do mesmo jeito que eu tinha trocado o ΔT aqui por 1. Não é isso? A mesma ideia, olha lá. Menos 3, né? O que eu estou dizendo aí? Que se ele estava com 1 da esquerda para a direita, né? No primeiro segundo, no terceiro instante, ele está com menos 3. O que isso quer dizer? Que ele está com uma velocidade 3 vezes maior e no sentido oposto. Pegou a ideia? Porque mudou o valor, claro, e mudou o sinal. Então, se eu adotasse aí, digamos, que indo é positivo, esse cara está indo com 1, depois de 1 até 3 passaram-se mais 2 segundos, ele está voltando com 3. Leitura do exercício. Então, olha lá, de novo avalio a quantidade de movimento aí, né? Facinho, massa vezes velocidade. A massa é 1, como foi dado ali em cima. E aí você tem, né, que a quantidade de movimento aí vai ser de menos 3 kg vezes metro por segundo. Aí eu pergunto aí o módulo da quantidade de movimento. Está calculado aqui, ó, em 1 segundo e em 3 segundos, bem facinho. Supondo aí uma letra B, né, na situação onde ele fala aí, qual a variação da quantidade de movimento entre os instantes 1 e 3? Bom, a variação da quantidade de movimento, vamos pensar. Em 1, ele estava com 1 kg vezes metro por segundo, né? E foi para 3 segundos, onde a quantidade de movimento era menos 3. Se eu pensar de modo vetorial, que foi isso que eu falei, da esquerda para a direita, eu convenciono que é positivo, ele está crescendo. Né? Como eu leio da esquerda para a direita. Se ele está vindo, voltando aí depois de mais 2 segundos, né? De 1 para 3 avançou mais 2. Não é isso? Se ele está aí no terceiro segundo com menos 3, o que está acontecendo? Ele está, olha lá, com um vetor maior e está retornando. Olha a importância da leitura vetorial aí. Então, se eu for fazer Q2 menos Q1, eu vou ter menos 3 menos 1, que vai dar menos 4. Essa é uma coisa muito útil da gente perceber pela seguinte situação. Olha, se ele está indo com 1, digamos 1 kg metro por segundo, a interação dele teve que cessar isso daí, levar a 0, ok? E inverter e dando mais 3. Tá conseguindo visualizar? Então ele teve que interagir em oposição ao movimento, um impulso atuou aí com certeza, né? Cancelando esse movimento da esquerda para a direita e impulsionando ele no sentido oposto. Faz sentido? Então, para cancelar, né, seria menos 1, né? Oposto menos 1. E esse impulso ainda conseguiu propelir ele no sentido oposto. Então, ainda botei 3. Então, daí, né, se ele estava vindo com 1, cancela e dá mais 3, menos 4. Porque todos foram opostos. Faz sentido? Né? Não é difícil. Dá até para associar aí com o plano cartesiano. Olha aí uma próxima questão para você que está ligado. Num certo instante, um corpo em movimento tem energia cinética. Cinética é ótima, cinética. Cinética de 100 joules, enquanto o módulo da sua... Num certo instante, um corpo em movimento tem energia cinética de 100 joules, enquanto o módulo
da sua quantidade de movimento é 40 kg vezes metro por segundo. O módulo, a massa do corpo em quilograma vale quanto? Então vamos pensar, será que das fórmulas que eu dei tem alguma que ajudaria a gente a resolver isso daí? Com certeza, né? Eu tenho aquela formulinha onde eu passei que a energia cinética era quantidade de movimento ao quadrado dividido por 2 vezes a massa, né? Fica bem facinho de resolver aí. Você vai trocar a energia cinética por 100, porque ele falou isso aqui. Vai trocar esse Q por 40, porque ele menciona também essa quantidade de movimento aí. Pronto. Você vai aí, ó, transformar 40 ao quadrado em 1.600, né? 1.600 dividido por 200, né? Aqui já ficou bem fácil de ver, ó. Corta aqui, 16 por 2, 8. Resposta correta aí, letra B de bola. Tranquilo, né, pessoal? Não tem dificuldade aí, se você observar, não são questões difíceis aí, abordando impulso e quantidade de movimento. Olha lá o que eu falo agora. Considere nesse exercício uma partícula de massa 2 kg sobre a ação de 2 forças verticais, uma de 50 ascendente e o peso. Veja lá, o corpo ele tem uma massa de 2 kg, então ele já tem aí com certeza um peso, que é massa vezes gravidade. Falei disso aqui na aula de leis de Newton, hein, pessoal? Peso não é massa, massa não é peso. Ele tem um peso aí com certeza de 20 newtons, né? Então o que eu vou ver aí? Ele tem 50 para cima, não é isso? Duas forças verticais, 50 newtons ascendentes, 50 para cima e 20 para baixo, não é isso? Durante 2 segundos de movimento, ele pergunta o quê? O impulso dessa força F. Bom, vamos lá. Se ele está perguntando aí claramente o impulso, tá fácil de fazer, porque a força está declarada como sendo de 50 newtons, vezes o tempo de 2, o impulso que vai dar de 100 newton vezes segundo. Me resta agora calcular a letra B, o impulso, né? O impulso do peso aí atuando. Tá fácil também, porque o peso, nosso professor já calculou aqui em cima, é 20, né? Então vamos lá, peso é massa vezes gravidade, 2 vezes 10 é 20, né? Massa vezes gravidade, 2 vezes 10, 20. Aí põe o 20 aqui, o tempo de 2 segundos. O impulso do peso aí nessa situação fica abraçado como sendo 40 newton vezes segundo. De novo, se é força é medido em newton, se é tempo é medido em segundo. O impulso sempre será observado em newton vezes segundo. Não é difícil, né? É só prestar atenção. Mais uma aí para você aprimorar o seu jutsu. Para frear e parar completamente um corpo de massa M1, que se move livremente com uma certa velocidade, é necessário aplicar uma força de módulo 10 newtons durante 20 segundos. Preste atenção. Para fazer a mesma coisa com um objeto de massa M2 que tem a mesma velocidade da massa M1, são necessários 20 newtons aplicados durante 20 segundos. Então já é uma situação diferente. Aí, em qual aspecto? Poxa, um dos corpos eu apliquei para fazer ele parar, não é isso? Move-se livremente, é necessário aplicar, né? Para frear e parar completamente, eu tenho um primeiro que eu tive que aplicar 10 newtons durante 20 segundos. Né? Aí tem um outro corpo que tem uma massa M2 que estava na mesma velocidade, né? Que tem a mesma velocidade do corpo M1 e são necessários 20 newtons e durante 20 segundos. Qual que é a pergunta? Né? Você já deve imaginar aí, ó, que o corpo M2 deve ter uma massa bem maior. Né? Eu precisei aplicar o dobro da força e pelo dobro do tempo. Não, perdão, pelo dobro do tempo não, pelo mesmo tempo. Aqui, ó, são 20 segundos para o corpo, para o primeiro e 20 segundos para o segundo. Como é que essas massas se relacionam aí, ó? Eu vou observar que impulso é a variação da quantidade de movimento, né? Então eu posso ver que M é V final menos V inicial, né? E o impulso vai ser dado por uma força negativa, uma força contrária, né? Vezes o intervalo de tempo. Então eu vou associar o quê? Né? Eu vou associar que a situação final dos corpos que eu estou analisando deixa eu apagar aqui. Ó, que essa situação final é zero, porque ele fala que o corpo vai sendo freado até que ele pare. Então essa velocidade final aí vai sendo zero. Então o que eu consigo manipular aqui? Ó? Eu consigo dizer que massa é menos a força resultante vezes o tempo, menos a velocidade inicial. Se aparece o negativo em cima e embaixo,
eu cancelo ele e digo que massa vai ser a força resultante vezes o tempo dividido pela velocidade inicial. Agora eu vou usar esse raciocínio para cada um dos corpos separadamente. Primeiro corpo, massa 1, força resultante 1 vezes o tempo sobre a velocidade 1. Beleza, olha lá que bonitinho, ó. Ele fala aqui que para o primeiro a força é 10 newtons e o tempo é de 20 segundos. Certo? Então o que eu observo aí? Que ele estava também numa velocidade v. Ele fala que os dois corpos estão com a mesma velocidade, não é isso? Então olha lá, eu vou simplesmente botar 200 sobre v e vou chamar isso aí da velocidade, né, a velocidade com a qual esse corpo 1 se deslocava, vai ser esse meu v pretinho aqui e vou deixar desse jeito. A mesma análise eu vou fazer para o corpo 2 aqui em cima, ó. Eu vou escrever a mesma fórmula, vou pensar na mesma força resultante a mesma força atuante aqui, ó, que agora é de 20 newtons. E o tempo continua sendo de 20 segundos. Vou ficar aí com 400 sobre V. Ah, professor, por que você está usando V para o primeiro, V para o segundo? Porque ele fala que esse corpo 1, quando ele avança, ele tem uma velocidade V. Né? E quando ele menciona o corpo 2, aí, ele menciona estando na mesma velocidade. Então eu concluo que se eu for fazer M1 sobre M2, tá facinho de resolver. Por quê? É só eu colocar aqui em cima 200 sobre V e embaixo 400 sobre V. Aí você cancela o V com o V aí, ó, que alegria. Vai ficar, né? Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 200 sobre 400 vai me dar meio, né? Então você fica aí com a alternativa que marque meio, né? Supondo que fosse A, B, C, D e E, você marcaria 0,5 ou 1 sobre 2. Bora lá fazer mais um para aprimorar o nosso jutsu. Uma questão de gráfico agora abordada aí. A intensidade da força resultante que atua sobre um bloco de 2,5 kg, inicialmente em repouso, importante isso daí, hein, Brasil? Inicialmente em repouso, velocidade inicial igual a 0. Aumenta uniformemente do 0 até 100 em 0,2 segundos, conforme a figura. A força tem direção e sentido constantes. A velocidade escalar final do bloco será dada pelo quê? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é anotar o valor da massa, certo? E vou lembrar que essa velocidade inicial é 0, tá bom? Velocidade inicial é 0. E eu vou lembrar que se eu tenho aqui força e tempo, eu vou usar simplesmente a área. Vou calcular essa área. Vou conseguir resolver tranquilamente isso daí, porque essa área vai me dar um impulso. Vou lembrar daquela fórmula da área do triângulo, que com certeza você que é bom aluno de matemática lembra, base vezes altura dividido por 2, não é isso? Vou fazer o que agora? Vou associar essa altura com sendo 100, certo? Essa base como sendo de 0 para 0,2 é 0,2. E aí eu fico com 20, né? Essa parte aqui de cima dá 20. 20 sobre 2, 10. Então eu tenho que o impulso vale 10 newton vezes segundo. Beleza, mas a pergunta do problema não foi essa, Brasil. A pergunta do problema foi qual vai ser a velocidade final do corpo. Ah, mas agora ficou fácil, professor. Porque se eu tenho lá que o impulso é a variação da quantidade de movimento, é só eu fazer massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente desmembrei isso aqui, né? Massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. Beleza? Aí a gente desmembra aqui, fazendo fator comum em evidência aqui, que é a massa. Olha que alegria. O impulso eu tenho, que vale 10. A massa eu tenho, que o exercício me deu aqui em cima, e eu já tinha anotado até aqui, que vale 2,5. A velocidade final eu não sei, mas eu sei que o movimento se iniciou a partir do repouso. Por isso até que eu anotei aqui que a velocidade inicial valia 0. Pronto, né? Você vai ficar com essa parte aqui sendo 0. 10 por 2,5 dá 4, né? Então eu fico aí com a resposta correta, letra B, de buscarei amar o conhecimento acima de todas as coisas. Não é difícil, né, pessoal? Prestando atenção, aplicando os conceitos, a gente vai ser feliz. Conservação da quantidade de movimento. Pessoal, queria que você prestasse atenção agora nisso. É um conceito bem legal e não é difícil. O que Lavoisier diz? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se
transforma. Então o que a gente vai dizer aqui? Que a quantidade de movimento de um sistema vai tender a se conservar em qualquer situação, seja aí de choque inelástico, perfeitamente elástico ou parcialmente elástico. Eu vou abordar isso agora, você vai conseguir com certeza fazer associações com o seu cotidiano aí, né? Considera aí um sistema isolado, né? Eu penso aí quando eu não tenho interações relevantes de forças externas, né? Então eu imagino aí um sistema onde o que está acontecendo está somente inerente às forças internas. Eu não imagino aí a interação de forças que não estão declaradas no exercício, né? Atrito, dissipação por calor, som, enfim. Sendo nula a força resultante externa, eu falo do impulso resultante, né? Sendo nulo o impulso e a quantidade de movimento Sendo nulo o impulso, a quantidade de movimento do sistema será constante. Então o que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo que a quantidade de movimento vai tender a se manter entre os estágios inicial, medial e final. A quantidade de movimento vai manter sempre o mesmo valor. O que eu quero dizer? Que a quantidade de movimento final vai ser igual à inicial, né? Então eu vou analisar o meu problema de dentro de uma situação inicial, né? E colocar com uma situação final e dizer que ao longo de todos os estágios que ligaram inicial e final, a quantidade de movimento se manteve constante. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aí. Colisão entre as partículas A e B, né? Colisões, né? Dentro de uma condição de sistema isolado, né? Você tem a seguinte situação aí. Você tem dois corpos, né? Uma massa A e uma massa B, que eles vêm e tem um choque frontal. Frontal é ótimo. Frontal aí faz pac, olha lá, bateu, ó. Pá. Posterior a isso, eles vão, né? Cada um assumir uma velocidade aí em sentidos opostos aí, olha lá. Bateu, cada um vai para o seu lado, beleza. O que eu concluo disso daí, dessa análise, né? Em uma colisão não elástica, embora haja conservação da quantidade de movimento total, a energia mecânica total diminui, ou seja, você vai ter aí uma situação de dissipação de energia. Vai ocorrer alguma coisa que vai produzir som ou aquecimento, de modo a você ter aí uma dificuldade em manter a energia do sistema, né? Uma trepidação, emissão de som, aquecimento, né? Então a gente vai classificar a seguinte situação aqui, ó. Numa colisão elástica, que é a colisão ideal, eu tenho que o Q final é igual ao Q inicial, como em todas as outras situações, e a energia mecânica final também é conservada, ou seja, toda a energia que eu tinha no início, eu tinha no final. Então vamos pensar que essa é a situação ideal, conserva tudo, conserva tanto a quantidade de movimento quanto a energia. Beleza? Se eu tenho uma colisão que ela é parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, como alguns livros trazem, botou a palavra parcialmente, uma parte se perdeu, né? Então eu tenho que a energia mecânica do final é sempre menor do que a energia mecânica que eu tinha no início. Faz sentido? Se está mencionando parcialmente, uma parte se foi. Beleza? Mas de novo eu falo da conservação da quantidade de movimento. E por fim você tem a colisão inelástica ou anelástica, que é aquela que fala que a energia mecânica final é muito menor do que a inicial, ou seja, é uma situação aí de grande dissipação de energia. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, você pega uma bola de massa de vidro ou massa de pão, aí tá passando um caminhão na sua rua, você vai lá e pluf, joga ele vai ter uma aderência completa, ele vai fazer ploc, e vai bater e vai se deformar e vai grudar na carcaça do caminhão e vai embora, né? Então você vê que essa situação aí tem grande deformação do corpo que foi arremessado, provavelmente vai emitir um barulhão, né? E vai ter aí também talvez até um eventual aquecimento, né? Pela força do choque, né? Da bola de massa, da bola massiva contra o corpo que estava em movimento. Então você vai ter uma grande queda da energia mecânica do sistema, né? Mas de qualquer forma ainda a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Nas colisões inelásticas, os corpos no final se movimentam juntos, claro, né? Essa situação inelástica aqui, ó, é uma situação onde eles se juntam formando um único corpo, né? O corpo que vem, ele gruda, adere, soma no corpo final, né? Ou seja, se comporta como um único corpo, né? Com a mesma velocidade. Em uma explosão, embora haja conservação da quantidade de movimento total,
a energia total diminui. Com certeza, imagina aí um sistema que está ligado, né, num algo explosivo, reativo, que faz boom, né? Você vai ter uma situação aí aonde a energia não se conserva, né? Você tem uma queda grande aí por emissão de luz, emissão de calor, né? Mas você tem aí a manutenção ainda da conservação da quantidade de movimento. Portanto, nas colisões inelásticas e explosões, temos exemplos de sistemas físicos isolados, porém não conservativos com relação à energia mecânica total. Em resumo, o que pode variar aí nos nossos estudos? A energia mecânica, ela pode sofrer eventos de dissipação, mas a quantidade de movimento vai se manter constante aí. Questãozinha bonitinha para a gente já chegar na linha final da nossa aulinha sobre impulso e quantidade de movimento. Olha lá que bonitinho, ele fala lá, ó, um choque perfeitamente inelástico nessa situação, está na sua apostila essa questão. Um caminhão parado em um semáforo teve a sua traseira atingida por um carro. Logo após o choque, ambos foram lançados juntos para a frente, numa colisão inelástica, com uma velocidade estimada de 5 metros por segundo ou 18 km por hora. Na mesma direção em que o carro vinha, sabendo-se que a massa do caminhão era cerca de 3 vezes a massa do carro, foi possível concluir que o carro, no momento da colisão, trafegava a uma velocidade aproximada de... Então estava lá o caminhãozinho parado no semáforo, velocidade inicial 0, veio um Fiat Uno muito doido e pau, deu uma pancada, e essa massa que se formou do choque deslizou para frente com 5 metros por segundo. O que eu vou fazer aqui? Conservação da quantidade de movimento. Q antes igual a Q depois. O que eu tinha antes aí da colisão? Eu tinha 2 corpos, não era isso? Eu tinha um Q do carro e um Q do caminhão, que depois da pancada vai virar um Q total, vai virar um sistema, né? Uma coisa só. Faz sentido? Como é que eu observo o Q do carro? Massa do carro vezes velocidade do carro, velocidade inicial do carro, né? Mais massa do caminhão, velocidade inicial do caminhão, que vai virar uma massa total, né? A massa do que se juntou aí entre o carro e o caminhão, vezes a velocidade resultante do sistema e a velocidade com a qual ele vai à frente. Coisa legal da gente observar, essa velocidade inicial do caminhão é 0, ele fala que o caminhão estava parado no semáforo, olha lá. Então isso aqui já vai descaracterizar todo esse pedaço aqui, vai dar 0. Olha que maravilha. A massa do veículo aqui, ó, o cara fala aqui que, vamos supor aí uma massa M, tá? Vou chamar agora somente de M, tá bom? Velocidade inicial do carro é isso que eu quero descobrir nessa questão, né? Massa do caminhão, vou deixar anotado aqui, mas vai dar 0, tá? 3M, porque ele fala lá em cima no texto, ele fala aqui, ó, que o caminhão, sabendo que a massa do caminhão é cerca de 3 vezes a massa do carro, vezes 0. A massa total do sistema, quando essas coisas batem, faz aquele cruque e vira uma massa só que vai à frente, vai ser os 3M do caminhão mais o M do Uno, né, do carrinho que bateu atrás. E a velocidade resultante do bagulho aí, ó, você pode deixar como sendo em km por hora, desde que você pactue que essas outras velocidades que estão à esquerda também fiquem em km por hora. Então agora ficou fácil da gente matar essa questão. M, velocidade do carro inicial, mais 0. Perdão, vamos aqui. Vamos escrever já esse valor dessa velocidade, né? Ele falou aqui que seria coisa de 18 km por hora. Por que eu estou fazendo essa malandragem aqui? Porque eu estou vendo que todas as alternativas estão em km por hora. Eu quero ganhar tempo. Eu não vou passar para metro por segundo para depois... Opa, as alternativas estão em km por hora. Vou ter que multiplicar por 3,6. Não é legal isso. Eu perco tempo por isso. Então, olha lá. Massa do carro, velocidade inicial do carro mais 0. Porque essa parte aqui deu 0, como eu falei para você que ia dar. 4M vezes 18. Olha lá, ficou fácil fazer agora, né? Porque ficou massa, velocidade do carro inicial. 4 vezes 18 vai me dar 72M. Certo? 4 vezes 8, 32. Tá, beleza. Corta essa massa com essa massa, olha lá. Velocidade inicial do carro é da ordem de 72 km por hora. Não é difícil, né, pessoal?
Se você prestar atenção aqui e ler e colocar os dados direitinho na expressão da quantidade, da conservação da quantidade de movimento, tudo vai dar certo, né? Facinho, letra A, de amor, de algema, de ameaça, essas coisas legais aí. E vamos aí para a última questão aí abordada no assunto de impulso e quantidade de movimento, questão que também aparece na sua apostilinha. O gráfico abaixo mostra a intensidade de uma força aplicada a um corpo no intervalo de 0 a 4 segundos. O impulso da força no intervalo especificado vale, pessoal, baba demais essa questão. Por quê? Porque eu tenho que calcular aqui a área, não é isso? Ele não está falando que é de 0 a 4, então é nesse intervalo inteiro aqui, ó. Ah, professor, que figura que é essa? Um trapézio, um triângulo, Jesus me ilumina. Calma. Vou te dizer o que é isso aqui, ó. Isso aqui é um trapézio, isso aqui é um retângulo, isso aqui é um retângulo, isso aqui é um triângulo. E você acha que eu vou fazer todo esse cálculo de área de do trapézio, do retângulo e do triângulo? Não vou. Eu vou usar um negócio muito mais rápido. Ah, professor, mas eu queria fazer. Pode fazer, não tem problema. Vai gastar um tempinho a mais, mas você vai conseguir a resposta mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar nisso aqui tudo como sendo um retângulo, olha. Ó a jogada, ó. Eu vou ver esse retângulo aqui e depois eu vou tirar esses recortes. É muito mais rápido e você faz menos conta. Belezinha? Então o que eu vou fazer aí, ó? A área total, a área grandona aí, ela é o quê? Ela é 4 que multiplica 20, não é isso? Então essa área total vai ser de 80 newton vezes segundo. Esse é o impulso, né? Total aí, né? Aí você pensa comigo, o que eu tenho que tirar aqui? Eu tenho que tirar esse pedaço. Concorda? E o que é esse pedaço aqui? É um triângulo, por assim dizer, né? Então o que eu tenho aqui para tirar? Ó, eu tenho 1 e tenho 20. Então vai ficar 80 menos 1 vezes 20, né? 1 vezes 20 dividido por 2. Quanto que vai dar isso aqui? 80 menos 10 vai dar 70. Fechou? Mas ainda não é a minha resposta. Minha resposta ainda não é 70, por quê? Porque eu ainda tenho que tirar uma outra área aqui, ó. Tem uma outra área que está me atrapalhando, que é essa área aqui, ó. Não é isso? Que é outro pequeno triângulo que está ali em cima, que também tem que ser tirado desse valor aí. Então vamos lá de novo, ó. Menos, né? Base vezes altura, né? Quem que é a base aqui? 1. Quem que é a altura aqui? 10. Então vamos lá. 1 vezes 10 dividido por 2, né? Vai dar 10 por 2, que vai dar 5, né? 65 newton vezes segundo. Beleza, não está difícil, né? Não está difícil. Ficou 65 newton vezes segundo. Algum aluno pode perguntar assim, professor, por que está newton vezes segundo e ali está quilograma vezes metro por segundo? É porque dimensionalmente, newton vezes segundo é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é a definição da segunda lei de Newton, vezes segundo. Então eu corto esse segundo com esse daqui e eu fico com a unidade, aí uma outra unidade possível para impulso, né, que é quilograma vezes metro por segundo, configurando assim como resposta a letra C de casa, de como é bom estudar todos os dias. Beleza, pessoal? É isso. Um abraço a vocês aí. Quero que você mantenha o foco nos estudos, continue firme resolvendo os exercícios da apostila. Na próxima aula, veremos aí um assunto próximo da gravitação e da estática. Um abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau!